Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Olá, Mariana, tudo bom? Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Sim, os seres vivos, eles podem ser classificados. No sexto ano, a gente viu o que é um ser vivo, quais são as características que eles precisam obter, precisam apresentar para ser considerado um ser vivo. E agora nós vamos falar então sobre as classificações, como que esses organismos são então classificados. Então essa aula é dedicada ao sétimo ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de compreender a organização taxonômica adotada pela ciência ao longo da história para agrupar os seres vivos. Bom, como vocês encontram? Vou começar com uma pergunta aqui que vocês podem achar que não tem nada a ver com o tema, mas tem e muito. Como vocês encontram as frutas, os sabonetes, o material num supermercado? Quando você chega lá no supermercado, se você observar bem, vocês vão perceber que nós temos prateleiras, que tá lá os derivados do leite, leite, iogurte. Vocês vão ver outras prateleiras que vão estar, vai estar presente, por exemplo, os grãos. Então, nós temos diferentes formas de organizar os mantimentos. Professora, a aula não é de classificação dos seres vivos? Para que você está falando de mantimento, de supermercado aqui nessa aula? Então, gente, olha a relação que nós vamos criar aqui agora. Os mantimentos, que nós compramos não estão organizados lá no supermercado, em prateleiras, em fileiras, em corredores separados para cada material. Não se vê, a mistura, por exemplo, aqui nós temos produtos alimentícios com produtos de limpeza. A gente não vê essa mistura. O correto é deixar tudo separadinho. Se tivesse tudo misturado, ia ficar muito mais difícil de você chegar e encontrar aquilo que você procura. Mas não, está tudo organizado de forma que você chega no supermercado, chega no mercado, você sabe exatamente o que você precisa comprar e aonde você vai encontrar esse material. Então, a relação que eu quero que vocês tenham é o seguinte: os organismos vivos, eles também foram classificados de forma semelhante à que nós encontramos dentro de um supermercado, pelas semelhanças e características que esses organismos possuem, que permitem então a sua classificação. Então, olha só, nos seres vivos, os animais, todos os organismos, os vegetais, fungos, todos eles vão ser organizados, vão ser classificados de acordo com as semelhanças que eles possuem. Vejam essa imagem aqui. Eu tenho diferentes animais, Tenho vegetais, tenho um réptil, eu tenho um mamífero, eu tenho uma ave. Olhando essa imagem, a gente sabe que tem diferentes animais e, aliás, tem diferentes organismos vivos aqui. Mas como que a gente classifica? Como que a gente separa eles? Então, vamos de acordo com as semelhanças e características que eles apresentam em comum. Quanto mais semelhantes eles são, mais próximos eles vão ficar dentro da classificação biológica, dos grupos, porque na verdade a gente classifica eles de acordo com grupos. Lembrando que essas classificações, gente, elas estão em constante evolução. Por quê? A cada dia que a gente descobre coisas novas, a gente vai então adequando, modificando esse tipo de classificação, ok? Então, em alguns livros vocês vão encontrar, a classificação que eu vou apresentar aqui para vocês, mas livros mais novos já podem trazer atualizações sobre esse tipo de classificação, porque não está parado, ela está em constante evolução, ok? Continuando aqui então, vamos praticar. Trouxe um exemplo para vocês, na qual nós vamos utilizar botões, mostrando uma semelhança, vários botões e
nós vamos criar critérios de classificação desses botões. Então, eu trouxe aqui, ó, um quadrinho para vocês verem. Então, nesse quadrinho, eu tenho diferentes botões. Olha só, eu tenho botões com cores diferentes, eu tenho botões com tamanhos e formas diferentes. Então, se a gente for parar para olhar, eu vou ter aqui, ó, o formatinho de uma estrela, uma bola, o coração, diferentes formas, mas eu também tenho diferentes cores. Então, tem aqui, ó, o coração rosa, o coração amarelo, a estrela, os botões, né? Vermelho, rosa, amarelo e azul, verde. Não sei bem, vai depender talvez da visão aí, eu enxergo um azul. Vejam bem, para eu poder organizar, se eu quiser separar e organizar esses botões aqui, quais critérios eu posso utilizar para separar? Eu tenho também aqui, ó, os que tem já o formato dos seres vivos. Então, eu tenho cachorrinhos, pato, urso, gato, joaninha, o coelho. Então, é o seguinte, vamos começar com os botões. Se eu quiser separar esses botões aqui, eu posso separá-los de acordo com as formas que eles apresentam. Eu posso separá-los de acordo com as cores que eles apresentam. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu for separar pela cor, eu tenho aqui, ó, os corações rosa, a estrela marrom, o amarelo. Eu posso colocar aqui, ó, opa, caiu. O coração e o botão. Esse verde aqui, ó, vou trazer ele para cá, essas duas flores. Eu posso organizar eles de acordo com a cor, né? Como eu falei para vocês, é um critério de organização. Como eu também posso organizá-los de acordo com as formas que eles apresentam. Então, eu posso reunir aqui, ó, todos os botões redondos. Eu posso reunir aqui, ó, todas as estrelas, os corações, as flores. Ou então, já pegando direto nos organismos aqui, ó, os ursos. Vou separar ele por grupo. Esse urso aqui poderia ficar, por exemplo, junto com o cachorro. Cadê o cachorrinho? Tá aqui. Se eu fosse usar como critério, o gatinho também, a questão do pelo. Então, por exemplo, se um organismo tem pelo, como é o caso dos cachorros, dos gatos, dos ursos, eu posso colocar todos eles juntos num grupo. Agora, se eu fosse colocar por cor desses animais, eu poderia ter gatos preto, marrom, branco, amarelado, né, o caramelo, ou até mesmo os cachorros. Como os meus aqui não estão coloridinhos, a gente organiza somente pela presença do pelo. Agora, eu tenho diferentes formas de organizar esses seres vivos, né, esses organismos aqui. Então, isso permite a gente um maior entendimento e organização para conhecer melhor esses organismos. Então, vamos separar aqui, por exemplo, ó. Opa, caiu. Eu tenho os coelhos separados, morango, caiu outro, não tem problema não. A joaninha, o gatinho, o cachorrinho. Aqui eu já estou separando por grupos de espécies, olha só. Já estou trazendo mais um termo novo para vocês. Eu tenho aqui os patinhos, urso, o gato, a joaninha, tá, vou trazer ela para cá. Os morangos, né, que pertencem aos grupos dos vegetais, cachorro, coelho, são diferentes animais que eu separei de acordo com as semelhanças que eles possuem entre si. Se eles possuem penas, né,
são classificados dentro das aves, por exemplo, se possuem glândulas mamárias, vão ser classificados, por exemplo, como sendo os mamíferos. Então, deu para poder vocês entenderem bem essa questão da classificação, de como que a gente organiza esses seres vivos, né? Através de uma simples brincadeira de botões, a gente consegue entender quais são os critérios. Isso, gente, veio ao longo da história. Nós tivemos um grande cientista, né, que é o Carlos de Linné, que a gente aportuguesou a palavra e chama ele de Linneu, que foi quem começou a criar esses critérios de classificação dos seres vivos. Esses critérios, então, ele olhou, né, as características anatômicas que esses organismos apresentavam, as semelhanças corporais, se eles possuíam asas, se eles possuíam braços, pernas. Ele começou, então, a separar esses organismos vivos de acordo com a presença de características que eram mais semelhantes. Então, por exemplo, tipo de flor, né? Isso não ocorreu não somente com o mundo animal, mas também com os vegetais. Tipos de flores e frutos, se dava flor ou não, se tinha fruto ou não. Então, foi uma forma que ele encontrou de classificar esses organismos. E aí ele criou, além, né, dessa forma de separar em grupos, uma nomenclatura binominal. Essa nomenclatura, pessoal, permite que a gente chegue ao que nós chamamos de espécie, que é o mais específico. É quando o organismo, espécie é uma característica que o organismo possui, né, que quando ele reproduz com o organismo da mesma espécie, ele vai gerar descendentes em comum. Então, é o mais específico dentro de um funil de classificação. Ele classificou, né, colocou os organismos em grupos diferentes. Como que esses grupos foram criados? Quanto maior a semelhança, como eu disse, né, foi um dos critérios que ele utilizou para a classificação. Quanto maior a semelhança que eles apresentavam, mais grupos eles compartilhavam. Então, por exemplo, ele separou os organismos em reinos. Abaixo de reinos, nós vamos ter filo ou divisão. Depois, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, quanto mais próximo à espécie, mais semelhanças, mais características parecidas esses organismos, esses seres vivos possuíam. Agora, quanto mais próximo de reino, mais diferente esses organismos eram. Então, vamos pensar aqui dentro do reino animal, né? Nós temos uma girafa e temos uma ave. Nós vamos separá-los já aqui, ó, no filo. Agora, se eu tenho, por exemplo, um homem que pertence aí à classe, né, dos mamários, né? Nós possuímos glândulas mamárias. E deixa eu pensar, numa ave também. Nós vamos ter uma diferença aqui já no filo. Mesmo que nós pertençamos ao mesmo reino, ambos são reino vegetal. Ambos são reinos animal. Mas a gente tem diferenças gritantes, né, entre o reino animal. E são muitas diferenças. Quanto maior essas diferenças, mais a gente vai separar aqui em cima. Quanto mais semelhanças a gente apresenta, mais próximo a gente vai ficar aqui de espécie. Como, por exemplo, o homem e o cão. Ambos possuem as glândulas mamárias. Então, eles pertencem aqui à mesma classe, pertencem ao mesmo filo, que é o filo dos cordados, por exemplo. E por aí vai. Agora, lá no reino animal ainda, pegando um invertebrado, a gente vai ter característica lá no filo que já separa, porque eles não são cordados. Então, se eles não possuem a coluna vertebral, a gente separa aqui também em filo.
Então, quanto mais características, mais próximo à espécie. Quanto mais características em comum. Quanto menos características em comum, mais distante a gente fica dentro desses grupos. Lembrando que a espécie está inserida dentro do gênero, o gênero está inserido dentro de família, família dentro de ordem, ordem dentro de classe, classe pertence, né? Vai estar inserido dentro de filo e o filo dentro dos reinos, ok? Dando continuidade aqui, ó, o que seria espécie? Estou aqui falando de espécie, que quanto mais semelhança os organismos possuem, mais próximo à espécie esses organismos são. Espécie, pessoal, é o agrupamento de populações que são naturalmente intercruzantes. O que isso significa? Significa que são organismos que podem reproduzir e gerar descendentes. Esses descendentes, eles precisam ser também férteis. Isso é uma classificação, é uma forma que nós temos de entender o que é uma espécie. E as espécies, como eu falei para vocês, o Linneu, ele determinou também, né, ele caracterizou como que esses grupos iam ser formados e ele falou, não, peraí, não vou parar só nisso aqui não, vamos classificar também de acordo com a espécie. Como que a gente vai conseguir separar dentro das espécies? Então, eu tenho regras internacionais de nomenclatura e essas regras, elas são comuns para o mundo inteiro. As palavras, os nomes das espécies são escritos em latim. Então, não vai mudar de acordo com a língua, de acordo com o local onde eu esteja. Seja aqui no Brasil, que é português, seja lá na Europa, que nós temos o italiano, o inglês. Nós vamos ter, gente, o nome em latim, que independente de onde estiver, o nome vai ser o mesmo para aquela espécie. E a nomenclatura é dita como binominal. O que isso significa? Significa que as espécies possuem dois, para a gente poder nomear uma espécie, a gente utiliza dois nomes, né? O primeiro nome, como aqui, por exemplo, a Taenia solium, o primeiro nome indica para a gente a qual gênero que esse organismo pertence. Já o segundo é a espécie propriamente dita. Então, Taenia solium é uma espécie, né? Mais conhecido como solitária. Tá ali, é um parasito, né, que habita o intestino. E a Taenia solium, no caso, ela vai vir da ingestão de carne suína, a gente acaba se infectando com ela. Mas temos também a Taenia saginata, que vem do boi. Então, ou seja, ambas são Taenia, elas possuem o mesmo gênero, mas a espécie é diferente. Ou seja, a solium é suína e a saginata seria bovina. Conseguiram perceber que tem diferença entre espécies? Nós vamos ter essas classificações dando nomes, então. Então, em qualquer parte do mundo, a Taenia solium vai chamar Taenia solium. Bom, para a gente poder entender um pouco mais tudo isso que eu falei, eu trouxe para vocês uma atividade. Então, vamos lá. Sobre a classificação biológica, também chamada de taxonomia, que é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com, letra A, o ancestral mais próximo e também os padrões observados. Letra B, o maior número de espécies e ecossistemas. Letra C, a forma como se alimentam e o habitat na qual eles vivem. Ou letra D, as características comuns e relações de parentesco evolutivo. Então, a resposta correta aqui para a gente seriam as características em comum. Lembra lá das semelhanças? Quanto mais características semelhantes eles possuem, mais próximos eles vão ficar dentro do agrupamento. Então, a gente conseguiu separar esses organismos de acordo com as características em comum que eles apresentam. Segunda atividade, um organismo que pertence ao mesmo filo que outro, necessariamente vai pertencer ao quê? Lembra daquela pirâmide, né? Lá do reino, filo, classe, ordem, gênero,
família, gênero e espécie? Então, se ele pertence ao mesmo filo, necessariamente ele precisa pertencer ao mesmo reino, né? Então, se nós temos organismos que pertencem ao mesmo filo, necessariamente eles vão estar no mesmo reino. O mesmo vale, por exemplo, para os grupos abaixo. Então, se ele pertence à mesma espécie, ele vai necessariamente pertencer ao mesmo gênero e por aí vai, ok? Bom, pessoal, essas foram as características, né, que fizeram com que nós conseguimos classificar os organismos vivos. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui prontos para sanar as dúvidas de vocês. Até então, muito obrigada pela sua companhia, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!